Hoje nós vamos falar um pouco sobre alisantes e diferenciais entre eles, né? Porque a gente sabe que ainda existem muitas dúvidas direcionadas justamente a esses produtos. Quando a gente fala esses produtos, a gente está falando de bases. Vamos falar sobre ativos, quais são os ativos, ok? Então, quando a gente fala de ativos de transformação, hoje nós temos dois tipos diferentes. Tá, tem um terceiro, esse terceiro proibidão a gente nem vai falar dele, certo? Mas temos dois. Nós temos um dentro do, vamos dizer assim, de um pH ácido e outro dentro de um pH alcalino, ou seja, a gente tem, em termos de mecanismo de ação, nós temos 3 tipos de mecanismos de ações diferentes em relação a alisantes. Nós temos 2 do grupo dos alcalinos e nós temos 1 do grupo dos ácidos. Então, temos 3 tipos. Então, quando a gente fala do ácido, ainda existe um pouco de, vamos falar assim, de algumas pessoas que ainda, por não entender a parte da química da cosmetologia, ainda ficam tentando lutar. Ah, meu Deus, mas o que é ácido fecha? Não, mas o que é ácido trata? Gente, para com essa ideia. Vamos focar na química mesmo. Por isso que no nosso Autoridade em Alisantes e Ondulantes, a gente entra com aula de química, de cosmetologia, tricologia, para que a pessoa consiga entender todo o conceito. Porque se ela ficar com essa ideia que ensinaram na escola, que alcalino abre, que ácido fecha, ela não consegue desenvolver um bom aprendizado. E quando ela começa a aprender o básico da química, química geral mesmo, ela já vai entender um pouco sobre química orgânica e inorgânica, vai entender, sim, sobre potencial hidrogeniônico, potencial de hidrogênio livre, que é o pH, vai conhecer uma série de outras coisas que vai te ajudar a entender que não é porque não é ácido que ele não vai ter nenhum tipo de ação e permeação, né, ou absorção. Ah, então é só adsorção, não é absorção? Sim, ele absorve. Vamos pensar, quase todas as mulheres e homens em algum momento já usou algum tipo de creme. Ou vou dar um exemplo aqui de falar das marcas populares, sem problema nenhum. Renil, Cronos, Mary Kay, esses produtos que tem ácido, que eles promovem um peeling, que eles ajudam, principalmente que depois dos 15 anos, depois de uma certa idade, a gente tem que usar produtos com ácido para estimular o colágeno e tudo mais. Então, esses ácidos, quando são usados em altas concentrações, o que acontece? Você acaba por ter um processo de peeling, ou seja, de um processo de renovação celular. Ele incha a pele, fica vermelha e começa a descamar. Então, ele tem sim uma ação profunda na pele. Então, falando em cosmético, ou falando de ácido de limpeza em casa, vocês estão percebendo que ele existe um grau de profundidade, de corrosão, de efeito que não é superficial. Então, é só para a gente quebrar aquelas ideias que a gente tem um conceito errado em relação ao que é ácido. Então, hoje no mercado tem o ácido e no mercado tem o alcalino. O alcalino a gente tem 2 grupos, né? A gente tem o grupo dos hidróxidos e o grupo dos tióis, tá? Dos hidróxidos e dos tióis. Todo tipo de transformação interna requer conhecimento. Todo tipo de transformação interna requer uma compreensão sobre a tricologia, sobre a química, e existem limites. Então, existem limites, que é o limite do que o cabelo suporta. Porque algumas pessoas acham assim, então eu vou usar um BTX, BTX é esse menor aqui, eu vou usar uma selagem e então eu posso usar na mesma condição que eu usaria num cabelo com proibidão? Não, proibidão, ele é uma ação externa. Então, os outros que são mecanismos de ação interna, todos eles eu preciso de massa. Sem massa, eu não posso transformar. Essa é uma coisa que tem que estar na nossa cabeça. Quando a gente fala de selagem ou de BTX, a gente tem ativos de tratamento? Temos muitos ativos de tratamento. Porém, isso não é tratamento. Isso daqui é transformação com tratamento. E tem pessoas que vendem BTX e vendem selagem como um processo de recuperação. Ah, mas tem 20 aminoácidos, mas tem isso, tem aquilo outro, e meu Deus, a lista é enorme de ativos. Tá ok, esses ativos te ajudam no brilho, te ajudam no tratamento, te ajudam no sensorial, te ajudam em uma série de coisas. Mas qual é o ativo principal? Transformação. Então, não minta para o seu cliente. Para de inventar dizendo que você vai tratar com BTX, vai tratar com selagem. Você não está tratando, você está transformando, saindo de uma condição, passando para outra condição. Você está saindo de volume, está diminuindo o volume, você está mudando a estrutura.
tá bom? Pro meu caso, por exemplo, hoje mesmo eu fiz um teste para poder usar o cabelo bem volumoso, é um produto que a gente está desenvolvendo, então hoje eu fiquei com o cabelo assim, ó, top, adorei, né? Mas também adorei, mas não adorei porque eu dormi de cabelo molhado, então imagina como é que eu acordei, né? Dedo na tomada. Mas eu já gosto muito do volume e eu sei que muitas pessoas querem enlouquecidamente diminuir o volume, certo? Então, cuidado, porque uma pessoa como eu, que amo o volume, se alguém chega pra mim e fala, eu vou fazer um tratamento no seu cabelo pra tirar o frizz, cara, eu acho que ia ter um treco se alguém chegasse e abaixasse o volume do meu cabelo. Porque eu luto pro meu cabelo ficar um cabeção, para ficar com volume. E aí alguém colocasse um produto que diminuísse o volume, nossa, você não tem noção de como eu ficaria. Porque eu tenho pouquinho cabelo. Quando eu abaixo, acabou, gente. Já era, pouquinho. Então eu gosto de sentir esse volume. Então tem muitas pessoas que estão vendendo coisas, produtos, tratamentos errados. Então BTX, Botox, selagem, esses todos que tem algum ativo que reduz frizz, que tira o frizz, tomem cuidado, porque eles vão fazer o processo sim de redução.